pela presença de todos aqui. E também uma alegria estar recebendo o nosso amigo Carlos Maltz aqui novamente em Maringá com a gente. Na outra vez que ele teve aqui, não teve a palestra, né? Só foi o mapa astral, né? O Carlos Maltz é um amigo nosso de algum tempo já, e ele trabalha, é psicólogo, trabalha na linha analítica junguiana, atende, faz mapa astral desde o ano 2000, já que ele trabalha nessa linha. Tem um conhecimento, faz um estudo bem aprofundado de astrologia. Com certeza vocês vão ter a vontade, ficar à vontade, e ele vai fazer um trabalho palestrar, depois provavelmente ele vai abrir um espaço aí uma hora para vocês estarem participando também. Então eu desejo a todos que aproveitem a presença dele aqui, que a gente tenha uma noite bem agradável, presença de todos. Tá bom, Carlos Maltz? Bom, boa noite, gente. Muito grato aí pela recepção. Muito grato às pessoas que auxiliaram para que isso acontecesse hoje aqui. Sempre para mim é uma alegria falar a respeito desses assuntos, e ainda maior quando a gente fala com uma sala cheia, porque eu já venho fazendo isso há muitos anos, e há muitos anos atrás a gente falava às vezes para 3, 4 pessoas, né? E a gente vê que o interesse por esses assuntos vem aumentando consideravelmente no Brasil. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, a gente hoje vai falar, eu gosto sempre de associar o tema astrologia com algum outro tema, né? Eu gosto sempre de fazer isso, e dessa vez eu sugeri ao João da gente fazer essa associação entre astrologia e crise. Essa palavra crise, que como todos sabem, está na moda, está em voga. Uma palavra bastante pronunciada e ouvida por esses dias. Então o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu confesso para vocês que quando eu sugeri o título, eu também não sabia, depois eu corri atrás para descobrir. E descobri um tanto de coisas interessantes, né? Mas então eu vou falar um pouco, para começar aqui, a respeito da astrologia. Eu vou falar para vocês, obviamente, da minha abordagem em astrologia. Porque se vocês pegarem 5 astrólogos, vocês terão 5 abordagens. E todos os 5 estão certos. Embora que é possível que existam posições bastante contrárias entre esses 5, né, em relação a questões fundamentais do ponto de vista filosófico. Então o que acontece? A astrologia é uma forma de compreender a realidade que tem aproximadamente 5 a 6 mil anos de idade, que se saiba. Os registros mais antigos têm essa idade. Pode ser que tenha 250 mil anos, amigo. Os mais antigos que a gente conhece têm 6 mil, 5 a 6 mil, que é um bocado de tempo. Se considerar que Jesus andou na Terra há 2 mil anos atrás, 6 mil anos é um bocado de tempo. Nesses 6 mil anos, mudou consideravelmente, voltou, depois veio de novo. Formas diferentes de compreender a humanidade, de compreender a nossa existência e de compreender o próprio mundo. Então convenhamos que em 6 mil anos isso mudou um tanto. Então aí você vai ter essa forma de leitura, vamos dizer assim, que é a astrologia, e você vai ter acoplado a ela um sistema de pensamento filosófico, ideológico, alguma coisa assim. Tá? Então isso é o motivo pelo qual você vai encontrar abordagens muito diferentes. Então, por exemplo, a compreensão determinista da astrologia, que é o assunto pelo qual dá encrenca com as igrejas, tá? Não é astrologia. A astrologia não é determinista, nem deixa de ser, e nem muito antes pelo contrário. O que é determinista é uma forma de compreender a astrologia. Você está entendendo? Tem outras. Então isso é uma coisa fundamental, que eu sei muito bem que quando a gente começar a abrir para as perguntas, vão perguntar, porque é complicado esse assunto. E vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Vocês têm todo o direito. E eu adoro pergunta. E às vezes uma pergunta que a pessoa acha que é imbecil, ou que é muito simplório, ou sei lá o que, é genial e abre a porta para a gente descobrir um bocado de coisa na hora que está respondendo. Então assim, pode ficar à vontade, tá? Eu vou repetir. Existe a astrologia. O que é a astrologia? Eu até fiz um roteiro, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas hoje eu fiz.
Então, eu escrevi aqui, o que é astrologia? Uma relação não causal entre acontecimentos que acontecem na Terra e acontecimentos que acontecem lá em cima. Uma relação não causal. O que vem a ser isto? Quer dizer que eu não estou dizendo que a culpa de eu ser assim é do signo de Escorpião. Ela é assim porque ela é de Gêmeos. Entende? O cara chega para mim e diz assim: eu sou galinhão mesmo. Você está entendendo? Como é que eu vou ser fiel se eu tenho havidos em Gêmeos? Rapaz, deixa de ser sem vergonha. A astrologia não é esse tipo de álibi. Entende? Então para cima de mim não cola. Eu digo também, não pratico astrologia Gabriela. Que vai ser isso? É assim, eu nasci assim, eu quero ser sempre assim. Entendeu? Se eu achasse que era assim, nunca que eu ia ser astrólogo, porque eu não ia perder meu tempo com um negócio desses. Ficar sendo uma ave abourenta só para dizer desgraça para as pessoas. Você está entendendo? Não, a minha visão é espiritualista, reencarnacionista, calcada na tradição judaico-cristã ocidental, porque existe toda uma tradição na Índia também, que é outra história, que eu nem tenho coragem, nem me atrevo a abrir o livro, porque se eu abrir o livro eu estou ferrado. Eu vou ter que passar umas 3 encarnações estudando aquilo, de tão complicado que é diferente, você está entendendo? Maneira de ver as coisas. É uma relação não causal, então não há uma relação de causa. Você não ficou assim por causa de Marte, meu amigo, tá? E isso eu já vi escrito em revista metida séria. Revista metida séria. Porque o trânsito de Marte deixou as pessoas assim, aí andaram fazendo coisa. Tá na moda esse negócio, a culpa é sempre de alguém. É da sociedade do Marte, é do sei lá de quem. Eu não trabalho com isso. Relação não causal. É uma leitura. Você está entendendo? Eu até estava explicando para o Pedro, né? Nós estávamos vindo lá de Londrina hoje. Eu digo, dá para nós fazer um sistema de leitura. A astrologia é um sistema de leitura tal qual o velocímetro está para a velocidade. O velocímetro não é velocidade, amigo. Você está entendendo? Não é. Tem gente que acha que é. Mas não é. Velocímetro é uma ferramenta que te permite ler a velocidade, mas não é velocidade. Então olha aqui, eu falei para o João, se nós pegar, por exemplo, tudo que tem dentro dessa minha bolsa, nós largar aqui em cima aleatoriamente, nós jogar esse troço para cima, isso caiu aqui no chão, nós pegamos um papel, uma caneta, desenhamos, demos um nome para esta forma, por exemplo, a ameba. Amanhã a gente volta na mesma hora, joga de novo, deu outro desenho qualquer, a gente chamou de lagartixa. E assim vamos fazendo sucessivamente, dia após dia, e vamos observando as coisas que estão acontecendo. Daqui a pouco, a gente vai começar a observar que estatisticamente há uma relação não causal entre lagartixa e alguma coisa que aconteceu aí. Ao longo de algum tempo, nós teremos um sistema de leitura tão bom quanto a astrologia. Bota aí uns 6, 7 mil anos. Como já tem astrologia, eu não me dou o trabalho de inventar outra, você está entendendo? Mas podia. Porque tem gente também que tem mania de me dizer assim, a guisa de elogio, me dizem, não, a astrologia é uma coisa séria, científica, né? Não é que nem tarô, não é que nem búzios. Lê do engano, é a mesma coisa. A vantagem da astrologia, vamos dizer duas. Primeiro, tempo de estrada que tem. Tempo de estrada conta. Segundo, há uma longa tradição aí de autores, de gente que vem estudando esse assunto há muito tempo. Tem a terceira, que nós podemos colocar também, que é a quantidade de variáveis. Entende? A astrologia trabalha com uma quantidade grande de variáveis. Quanto mais variáveis você estiver cruzando, mais chance de precisão você tem. Eu até no consultório costumo usar a carta também. Os arcanos maiores do tarô também, para poder cruzar e ter mais variável ainda. Tá? Quanto mais variáveis você tiver, mais precisão você terá. Isso é uma coisa relativamente óbvia. Bom, então uma relação
entre as coisas que acontecem lá e as coisas que acontecem aqui. Ninguém está dizendo que é por causa de. Isso é fundamental. Tá? Coloquei aqui algumas coisas que a gente pode relacionar. Por exemplo, os budistas falam, a expressão que eles usam é nó eterno. Se tiver alguém aqui que é budista, eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija. Nó eterno, tem até um símbolo, que é interessante o desenho, porque você não sabe, parece aqueles desenhos do Escher, que você não sabe onde termina e onde começa. Aquilo significa que as coisas estão todas ligadas. O Jung inventou uma palavra, sincronicidade. Então, sincronicidade também é uma relação não causal. A sincronicidade não fala que isso aconteceu por causa daquilo. As duas coisas aconteceram. Você percebe a relação e às vezes é muito difícil explicar. Mas tu sabe. Tu sabe. Tu sabe porque aquilo te afetou de tal maneira que tu sabe. Assim como eu sei no consultório quando as coisas que eu estou falando para as pessoas estão fazendo sentido, pela cara da pessoa. Mas mesmo assim eu pergunto, está fazendo sentido para você, amigo? Tem uns negócios que você falou aí, né, que assim. Eu sempre vou procurando trabalhar junto com as pessoas para ver, porque isso aqui, apesar de eu estar estudando já desde o começo dos 90, que eu estudo astrologia, mas é uma descoberta todos os dias. Todos os dias é uma descoberta. É uma coisa encantadora todos os dias. As coisas que você vê acontecer na sua frente. Nó eterno, tudo ligado, e a teoria do caos também. Porque o que descobrimos na teoria do caos? Na verdade, isso que a gente chama de caos é uma ordem complexíssima, vamos dizer assim, mas que você poderá um dia traduzir em equação matemática também. Se você pegar essa câmera e botar ela na frente de um galho, balançando ao sabor do vento, aleatoriamente, durante 24 horas, e você quiser traçar uma equação matemática que traduza esse movimento aqui, pensa quantas variáveis vai ter, amigo. Provavelmente uma para cada instante. Então eu não tenho condição ainda de fazer essa equação, mas já sabemos que um dia teremos, né? Quando o computador chegar onde ele vai chegar, né? Porque isso que nós temos aí ainda é a carroça, né? Como a carroça está para o carro, isso está para o computador. Ainda não estamos na era de Aquário, isso é só a introdução. Então assim, um dia poderemos traçar essa equação. Então as pessoas me dizem, mas eu peguei essa carta por acaso, podia ter sido outra, não é? Sim, eu digo, claro. Que é acaso? Acaso é assim, é por acaso, é uma coisa aleatória, né? Não sei, você acha que é? É assim, você podia ter pego outra. Sim, você pegou? Não, qual você pegou essa? Pois é, mas podia ter pego outra. Mas você pegou essa? E eu já vi o mesmo paciente pegar a mesma carta em 7 semanas seguidas, 7 vezes. Ele ia uma vez por semana lá e pegava uma carta. Aquela, semana que vem, a mesma. Semana que vem, a mesma. Na quarta semana, a mesma. Na quinta ele pegou de costas. Adivinha qual? A mesma. Depois ele sentia as cartas, sabe? Deixava os olhos assim, a mesma, até ele se convencer do que ele tinha que fazer, né? Porque ele já sabia. Tudo por acaso, tá? Esse tal de acaso não é brincadeira não. E essa palavra é interessante, porque acaso contém, essa palavra contém dentro dela o radical caos. Que, vamos dizer assim, para os gregos, né? Essa palavra caos significa a origem de tudo. Então você vê que acaba chegando no mesmo ponto, né? Para quem preferir que seja por acaso, tá bom também. Para mim não tem dificuldade nenhuma. Então é tudo por acaso. Mas o que é acaso? Eu uso essa expressão, que é astrologia, anatomia do momento. Anatomia do momento. Porque você vai dizer assim, tá, então esse negócio não é causal, é o quê? Essa é uma boa pergunta, porque eu nunca vi ninguém responder. Assim, e sincronicidade? Tá, o que é sincronicidade? É um fenômeno que cruzou
Se passou tempo e se apresentou, sei lá. Eu posso até trazer a definição junguiana, eu conheço, mas não vai resolver muito o nosso problema. Porque na verdade a gente não sabe direito o que é isso. Não sabemos. A gente observa o fenômeno, mas não sabemos dizer como que acontece. Eu nunca vi ninguém explicar. Se vem o raio do céu e faz você se comportar dessa maneira, não sei, pode ser que venha. Eu não digo que não, mas também não posso dizer que sim. O senhor está entendendo? Isso foi o raio que veio de Marte, me deixou assim, né? Eu não posso dizer que não, mas também não posso dizer que sim. Então eu digo que é uma relação não causal. Até aí eu posso ir, né? Bom, tá muito complicado aí, gente? Então, sim, mas alguém pode perguntar, mas o que tem a ver, né, esse negócio do momento aí? Por que a pessoa que nasceu e as coisas que estavam lá no céu, se não é influência dos astros, não é um imprinting, então é o que? Né? Não sei. Não faço a menor ideia. Eu sei que há uma semelhança, vamos dizer assim, entre as coisas que acontecem naquele momento em diferentes planos da manifestação. E assim funciona o negócio. Por exemplo, digamos que você queira abrir algum negócio ligado com comunicação. A gente vai lá na mitologia grega. Por que a gente vai na mitologia grega? Porque esses gregos sabiam das coisas. Está entendendo? Eles codificaram a psique humana da forma mais perfeita que já foi feita até hoje e deram o nome de divindades. Então você quer abrir um negócio mercurial ligado à comunicação, você vai fazer isso no momento em que Mercúrio esteja favorável. Não tem nada de mandinga nesse negócio, está entendendo? É simples. É uma coisa racional. Agora, que nem as pessoas às vezes me ligam e dizem assim, tem gente que me liga e fala assim, Mauro, se você joga mapa, aonde? É a resposta. Joga mapa aonde? Ou então diz assim, você escolhe horário para o menino nascer, mas você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou burro? O bastante para me meter numa dessas? Uma coisa é você abrir uma loja, empreendimento humano, certo? Agora, menino nascer, amiga, embora hoje em dia é difícil para dizer, né, que não seja mais humano, mas não contem comigo para essa roubada, porque depois tudo o que acontecer vão ficar me ligando, vão dizer, você que escolheu o horário errado para o menino nascer. Menino nascer não é assunto para o nosso bico, deixa a natureza. Agora, se você quer abrir uma loja, entendeu? A gente pode escolher o momento em que aquele tema, vamos dizer assim, esteja mais favorecido do ponto de vista do campo. Isso é simples. Tranquilo. Seria a questão de Mercúrio, Plutão, ou Júpiter, Vênus, seria a questão de energia? Eu também não sei o que essa palavra quer dizer. Olha, a gente fala um monte de coisa. Eu não sei o que é isso, amigo. Energia para mim é represa, esse negócio. É o campo eletromagnético. Só tem certeza que é eletromagnético? Vamos lá medir. Aí tem os caras aí que são engenheiros e vão dizer, que mede aí eu quero ver se você consegue captar o campo de Plutão aqui, onde nós estamos aqui agora. Você está entendendo? Eu não posso dar esse embora com esses caras aí. Eles vão me pegar nessa. Eu não sei. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, mas aí vai ter um cara que vai... É só medir o campo para ver se tem realmente influência? Então não podemos dizer, não sabemos. Não sabemos. Mas podemos ver o resultado. Então, anatomia do momento, porque as coisas são semelhantes assim na terra como no céu, assim em cima como embaixo. Naquele instante. Naquele instante. Ah, mas é porque o táxi freou e a bolsa arrebentou e aí não sei o quê. Amiga, do jeito que for, você tá entendendo? Mas se ele não escolhe o horário, o médico vai escolher. Melhor que seja o médico, porque ele não vai ter que responder por isso, eu vou. Você está entendendo? O médico não tem nada, mas eu escolhi porque minha mulher estava de férias naquele dia, sei lá, qualquer coisa desse tipo. É melhor esse tipo de critério
do que você escolher um bom ascendente em leão para o seu filho. Vai ser jaca garantida pro resto da vida, né? Para tu deixar de ser aprendiz de feiticeiro. Ele dá um de malandro, passa a perna no universo. Deixa Deus fazer a parte dele, tu faz a tua. Ó, as coisas que realmente interessam. Bom, para que serve esse negócio? Né? Para que serve esse negócio? Isso sim. Então, para mim, vamos dizer assim, até hoje, a astrologia é o melhor sistema de autoconhecimento que eu já vi. É o melhor espelho que eu vi. Não quer dizer que o outro lá, estou falando que é o que eu, se eu vejo um melhor, eu troco na hora, eu não tenho esse tipo de apego. Não sou do partido astrológico, nada disso. É simplesmente que é o melhor que eu vi até hoje. Então, é um espelho. A natureza lá em cima. Por que aqui lá em cima? Porque os caras estão olhando isso há 6.000 anos. Então já conseguiram encontrar alguma astrológica. E assim na Terra como no céu, a gente pode fazer a transposição. Tem um autor junguiano chamado James Hillman, que escreveu um livro, entre outros, esse se chama O Código do Ser. Foi mal traduzido, tá? O nome dele é Código da Alma. É Soul's Code. Mas se botar Código da Alma, no Brasil não vende para psicólogo, porque é pessoa científica. Então é um compromisso que tem a palavra alma. Então botaram o Código do Ser, que é mais existencial. Né? Então o Código do Ser, que é o Código da Alma, ele fala de algo que ele chama de a semente do carvalho. O que vem a ser isso? Vai lá em Platão, Hillman vai lá em Platão buscar a teoria da semente do carvalho, que é basicamente o seguinte, que Platão dizia, que você nasceu trazendo com você a semente de algo que quer se manifestar nesse plano. Tá? E, embora o Hillman não fale isso no livro, mas ele está o tempo inteiro tangenciando a astrologia, basicamente você pode usar o mapa astrológico para saber isso. Qual é o fruto do carvalho, ou do abacateiro, ou sei lá o que você trouxe com você. Tá? Isso se aplica à vocação profissional? Sim, e muito mais do que profissional. Isto é uma vocação existencial. E isso poderia fazer muito mais pela paz mundial do que a eleição de qualquer presidente. Por quê? Porque se você, por exemplo, amiga, que tem um caso que eu sempre gosto de citar nas palestras, que eu peguei de um livro da Liz Green, que ela conta o seguinte episódio. A mulher era virgem com ascendente Capricórnio, ele era de Sagitário com ascendente Áries ou Leão, algo assim bem foguento. O casamento, como vocês devem imaginar, estava por um fio. Ele resolve dar uma cartada, que é uma coisa bem no fogo, né? Ele quer virar o jogo numa cartada só. Convida ela para jantar. Quando eles chegam na porta da casa, tem uma carruagem branca. Olha que coisa mais sagitariana. Com cavalos brancos, né? Para levar a princesa, né? Não precisava ter, porque se essas pessoas soubessem da astrologia, não precisava ter acabado, amiga. Isso é o que mais me dói, porque é uma coisa simples. Um dia seríamos todos alfabetizados astrologicamente. É uma coisa básica, que você tem coisa que não precisa brigar. Você está entendendo? Porque simplesmente a pessoa tem outra natureza que você, ela é daquele jeito. E tem mais, quando tu te apaixonou por ele, sabe pelo que tu te apaixonou? Por isso aí, que é o que te falta. Que tu ficou encantada, né? Só que com o passar dos anos, né, a gente sabe como é que as coisas estão. Vocês já perguntaram, mas por que os casamentos não estão dando certo? É porque as pessoas querem ser felizes. Casamento não é para isso. Casamento é aprimoramento, é outra coisa. Quer ser feliz, vai para Disney. Essas coisas. Casamento é ó. Tá? Se tiver uma alfabetização astrológica básica,
Fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Porque tem coisa que tu não precisa brigar. Eu, por exemplo, fui casado, quantos anos? Sei lá, uns 10, com uma canceriana. Separei, casei com outra. Você não tinha segurado. Ainda falei assim, olha, mas que coisa interessante, não tem nada a ver uma com a outra, eu falei. Entende? Essa ilusão durou 2 meses. Que as coisas que eu ia ter que lidar, as coisas que eu ia ter que lidar, você está entendendo? Eram as mesmas, só que vezes 10. Aí eu entendi, falei para Deus, sim senhor, entendi vossa mensagem, vou ficar com essa, porque esse negócio pode ser exponencial, se eu trocar, pode ser vezes 100, e assim vai, entendeu? Porque você encontra o que precisa, encontra o que precisa, embora não seja muito agradável muitas vezes, né? Ninguém conhece isso aí. Então, a gente conhecendo um pouco dessa linguagem, começa a entender como é que algumas coisas funcionam. E no começo fica maravilhado. E vira tudo aprendiz de feiticeiro. É aquele cara chato que vai na festa com seu signo. Primeira pergunta. Como é que tu tá, maninha? Como é que você qual o seu signo? Eu já sou traumatizado com isso, porque eu sou de escorpião. Falo, escorpião. Escorpião. Nossa, esse sabor! Já sai assim meio de lado, né? Acho assim, ele olha, ele está encrenca, ó. Então, a semente do carvalho, tá? Como é que isso funciona? Então, por exemplo, a pessoa chegar no consultório, a primeira parte da consulta, eu não falo nada de mapa. Eu pergunto o que está acontecendo. O que está acontecendo aí, maninha? Tipo assim, acontecendo encrenca, não vai me contar se está tudo bem. Quem está tudo bem não vai fazer consulta. E também quem está tudo bem não nasceu. Mas ainda. Então assim, fala logo aí, maninha, encrenca aí. Não te enrola. Dificilmente vai me contar alguma coisa, me surpreenda muito, tá? Só esse negócio aí há 20 anos todos os dias. Aí conta lá as encrencas. Quando eu estou ouvindo a conversa, presta atenção nos acontecimentos em si, como a pessoa vê aquilo que está acontecendo com ela, tá? Como é que ela está lendo o que acontece com ela. Isso faz muita diferença. Depois que eu vou olhar o mapa, aí eu conto para ela assim, estava lá a senhora andando pelo céu, aquela fila longa, São Pedro na porta, até aí a pessoa está achando tudo com essa cara assim que do lado. Aí chegou a tua vez de ser atendida. São Pedro disse, a senhora assim, que estamos aqui falando, mas no céu tem tema que a senhora, tá? Essa é a dos anjos. Aí falou, gênero dos anjos. Aí falou, e a senhora? Está querendo ir lá na terra? Não, senhor. Aí já cada pessoa faz assim. Está dizendo isso aí no mapa? Senhora, a senhora não quer ir lá na terra? Eu não. Por que a senhora não quer ir? Aí a gente começa a contar a história, né? Ou a pessoa estava com muita pressa na fila, ou a pessoa já chegou dizendo para São Pedro, disse assim, estou indo lá. São Pedro disse, não é a senhora que vai decidir os povos mais do fogo, né? Estou indo lá, São Pedro, os leão, esses povos. Estou indo lá. São Pedro disse, mas não é o senhor que vai decidir. Não, o senhor desculpa aí, São Pedro, estou querendo ir. Para quê? Aí a gente começa a contar. Que fruto do carvalho é esse que você vai desenvolver? Isso não é necessariamente se você vai fazer engenharia mecânica ou mecatrônica. Não é exatamente isso. É uma questão mais existencial. As questões fundamentais que você está trabalhando nesta encadernação. Mas eu acho que só tem uma. O problema é seu, mano. Entendeu? Porque eu, se só tiver, eu não estou lascado. A chance de eu me purificar e sentar ao lado do Senhor com uma só, tendo o sol em escorpião ascendente Áries, é raro. É pouca. Então eu sou reencarnacionista até por necessidade. Mas cada um que, até às vezes quando eu faço esses negócios, o povo pergunta assim, mas como é? Você tem como provar esse negócio de reencarnação aí? Eu digo, eu não, como eu poderia? Só se eu morrer e reencarnar aqui no sua frente. Não estou querendo fazer. Mas eu digo, mas eu espero que tenha. Eu espero que tenha. Porque se não tiver, não tem justiça no universo. Como assim? Que pensa, só tem uma encarnação.
tem 12 signos, certo? Na uma encarnação, o cara vem no escorpião, não pode ter justiça ali, porque e os outros, entendeu? Se a senhora fosse do escorpião, a senhora não é escorpião não, né? Tá bom, já vi pela sua cara que não é. Se fosse, a senhora ia saber do que eu estou falando. Mas é óbvio que todo mundo acha que o seu é o mais difícil. E é. Para cada um, com certeza. Por isso que falar que o seu signo é melhor, ou é pior, ou a Vênus não sei aonde. Olha, é o seguinte, esse negócio da astrologia, se você está interessado mesmo nisso, no primeiro dia de aula, eu não sou uma pessoa muito boa de fazer marketing com os alunos. Por quê? A minha mulher sempre fala isso. Por quê? Primeiro dia de aula eu digo assim, vocês estão querendo mesmo desse negócio aí? De astrologia? Aí os alunos ficam com umas caras assim, tamo. Vocês estão mesmo? Tamo. Por quê? Rapaz, pega uns 20 anos aí. Porque se você souber um pouco de astrologia, isso vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar. Tá? Eu falei há pouco tempo atrás aqui de alfabetização básica. Mas a gente tem que saber os limites disso. Porque geralmente a pessoa aprende, sei lá, 2 coisinhas e já quer estender aquilo ali, generalizar e colocar todo mundo dentro do balaio de gato. Não é assim que funciona. Aí só vou namorar os caras de leão, sei lá o quê. Aí arruma um que é o mais chato. E às vezes a pessoa vem no signo pela necessidade daquilo. Não é porque ela já é aquilo. E tem outros casos que a pessoa é aquilo demais. Aí você vai dizer, esse trem de astrologia é complicado demais. Porque é mesmo. Porque é um sistema de leitura do ser humano. É o sistema mais perfeito disso. Na minha opinião, leitura do ser humano. Você imagine a quantidade de variável que tem. Cada caso é um. Não tem 2 mapas igual. Nem de Gêmeos. O mapa pode ser quase igual, mas não é igual. Tá? E dentro dessa compreensão espiritualista, que é a minha, mapa não é o mapa do espírito, é o mapa da encarnação do espírito. Então, 2 Gêmeos é 2 espíritos diferentes. Esta é a refutação da astrologia por Santo Agostinho. Se alguém conhece aqui a refutação da astrologia por Santo Agostinho, ele falava justamente isso. Esse negócio de astrologia está certo, Santo Agostinho falando, tá? Então os 2 gêmeos deveriam ter uma existência absolutamente igual. Isso não faz sentido nenhum. O mapa não fala o que vai acontecer na sua existência. Se fosse assim, era muito fácil também. Você está entendendo? Seria um GPS pronto. Não é isso aí. Mapa astrológico, na minha maneira de ver, conta como é que você chegou e o que é que você veio fazer aqui. Agora, se você vai dar conta, se não vai, se vai desistir, se vai trair o projeto, se vai inventar sei lá o que, é outro assunto. É outro assunto. Por isso que nesta maneira de ver, que é a minha, eu estou juntando a astrologia com uma compreensão, vamos dizer assim, na qual predomina a visão do livre-arbítrio, tá? Que muita gente acha que é impossível. Como você pode acreditar em livre-arbítrio e astrologia ao mesmo tempo? Porque ele acha que a astrologia é determinista. Não é. Há uma compreensão determinista da astrologia, como há uma compreensão determinista da sociedade, por exemplo. Tá? Como há uma compreensão determinista da biologia, por exemplo. E tem pessoas que não têm uma compreensão determinista. Tá, então, a astrologia é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Uma introdução. A parte boa mesmo da palestra é a parte das perguntas. Vai depender das perguntas que vocês trouxerem. Crise. Crise é basicamente ruptura. Não tem nenhuma novidade, todo mundo sabe. Todo mundo sabe também que o hexagrama chinês, se eu falar bobagem, me corrige, tá? Que, vamos dizer assim, representa a crise, é composto de 2 partes, né? Não é a crise em si, a outra é oportunidade. Por que crise é oportunidade? Porque crise é quebra. Crise é quebra, vamos dizer assim, do movimento como ele vinha acontecendo até então. O movimento vinha acontecendo até então, de uma determinada maneira. De repente é uma quebra. Isso a gente chama de crise. Tem crises de diversas maneiras, vários tipos de crise. Mas
É oportunidade por quê? Não vou nem falar de oportunidade de negócio, que vocês sabem muito bem que as maiores oportunidades de negócio que existem são justamente nas crises, porque justamente há uma mobilidade muito maior de capital do que existe quando as coisas estão andando nos trilhos. Em astrologia, a gente pode falar de 4 tipos de crises. Existem as crises saturninas, existem as crises uranianas, as crises neptunianas e as crises plutonianas. E existem momentos de crise como esse que nós estamos vivendo agora, onde 2 ou mais desses cidadãos estão envolvidos. Nesse momento agora vivemos uma quadratura de Urano com Plutão, que já está, graças a Deus, se afastando. Porque não foi brincadeira, esses últimos 2 anos aí, como vocês puderam ver, não ficou pedra sobre pedra. E tinha gente que ainda dizia assim: nossa, que bom, né, Maus? O ano do Sol, que coisa mais linda. Quem não está devido nada, porque é o Sol mostra tudo, amigo, você está entendendo? Não fica nada escondido. Então, você sabe, né? Quem está podendo, né? Então, vamos dizer assim, o que é uma crise saturnina? Sabe quem é Saturno? Aquele velho que aparece no final do ano carregando uma foice. Foice o ano. E Saturno era um deus das colheitas, Deus romano das colheitas. Então o Senhor do Tempo vem para nos lembrar que a colheita é livre, a plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Então essas são as crises saturninas, que acontecem, vamos dizer assim, no tempo, no momento. Às vezes estamos num momento muito saturnino, mas pode acontecer também em relação ao seu mapa. Você está lá com Saturno passando pela posição onde está o seu Sol no mapa, ou fazendo um ângulo difícil, ou pelo ascendente. Então, as crises saturninas são crises nas quais este senhor do tempo, este senhor da realidade, Saturno, vem cobrar o seu quinhão. Então você pode ter ideias maravilhosas, só que se elas não se aplicam à realidade e ao domínio dele, você vai ter que se entender com ele, vai ter que se entender com ele, vai dizer: escuta, essas tuas ideias tão legal, mas em que planeta que você vive, maninho? Não, planeta Terra. Planeta Terra? Tipo assim, humanidade? Rapaz. E assim são as crises saturninas. A crise saturnina é uma cobrança da realidade. Por isso que ninguém gosta desse cidadão. Ninguém gosta. Quando tem gente que chega no consultório e pergunta: não tem nada de Saturno aí, né? Rapaz, o que eu faço? Então, sabe o que os caras fazem? Isso é o mais interessante de tudo. Tem uns colegas que fazem isso. O cara calcula o mapa para a pessoa passar o aniversário em outro lugar para fugir do Saturno, da Revolução Solar. Ser humano é incrível. E acha que vai colar, tipo assim: velho, tu acha que tu vai enganar o tempo, velho? Vai passar, e geralmente é um lugar tipo assim, Belize, né? Nunca vi ninguém que passou aniversário em Beirute, por exemplo, né? Ou em Zâmbia, sabe? É sempre assim, Caribe, né? Miami e tal. Vai passar o aniversário em Miami. A gente escapa do Saturno, entende? Crises saturninas. Cobrança da realidade. As crises uranianas, vamos dizer assim, já estão mais ligadas a formas de pensamento. Nós estamos vivendo agora uma crise uraniana. O povo está chamando aí de onda conservadora. Isso é uma crise uraniana, porque as ideias estão sendo questionadas. O modelo mental que você está seguindo é questionado por Urano. Urano quebra paradigma. Então você tinha certeza absoluta da maneira como você estava conduzindo a sua vida aí. Só que, naquele momento, naquela situação ali, dentro de uma crise uraniana, quebrou a sua maneira de pensar as coisas. Isso vamos dizer, nos arcanos maiores do tarô é bem representado pela carta da torre. Tem o raio, né? O tarô tradicional de Marseille, ele mostra uma pluma que veio do céu, e descoroou a torre que estava coroada. Tipo, Deus fez assim,
Babau do seu império. Entende? Os baralhos mais modernos mostram o raio. O raio é um símbolo uraniano clássico. Quebra paradigma. Urano. Temos as crises de Netuno. São crises espirituais. Essas são ainda mais difíceis para nós, ocidentais, porque a gente, de certo modo, baniu a espiritualidade da nossa existência. Estamos tentando recuperá-la, né? Do jeito que podemos. Mas a gente não sabe muito mais direito como lidar com essas coisas, né? Tem até a piada do Rabino, que o cara chega pro Rabino e diz assim: Rabino, por que antigamente as pessoas viam milagre aconteciam milagres, as pessoas viam a manifestação de Deus, e agora não acontece mais? Por que mudou isso aí? Aí o Rabino se abaixou todo assim. Aí falou: é porque agora as pessoas não sabem mais se abaixar. E para ver isso é só abaixadinho assim, se abaixou todo assim, ó. É só desse jeito que a gente consegue ver. Então as crises de Netuno, elas fazem isso com a gente. A gente tem que se abaixar, a gente tem que se desempoderar, a gente tem que tirar um pouco a nossa máscara do poder, né? E reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, aquilo que nos une aos nossos irmãos. Porque nos momentos mais difíceis é mais fácil a gente se unir. A gente vinha falando hoje no carro a respeito de dinossauro, né? O meu cunhado, do meu genro, essa palavra nem consigo pronunciar ainda, casado há pouco tempo com a minha filha, né? Eu estou me acostumando com a ideia de ter um genro. Então meu genro, ele pode fazer umas perguntas assim, ele diz: por que existiram dinossauros? Rapaz, é para ter os Flintstones, falei para ele. Aí depois eu fiquei pensando, com o dinossauro era mais fácil das pessoas se unirem, não é? Pense, não é que era mais fácil, mas era um jeito, né? Assim, ó, eu não vou com a cara dela, minha vizinha, né? Mas tinha um dinossauro ali na esquina, né? Rapaz, nós não se juntar contra o dinossauro, fica mais fácil, né? Então tem essas coisas também, né? Que às vezes as crises de Netuno nos obrigam a gente se despir do ego. E quanto mais resiste, tu já sabe como é que é, né? Mais apanha. Então, crises de Netuno, se rende logo. Surrender. Se rende logo. Quanto mais tu resiste, mais tu apanha. Mas, esse não é o pior não. Tá achando que esse é o pior? Tem Plutão que foi rebaixado. Esse é muito interessante. Os caras decidiram que Plutão não é mais um planeta. Olha que maravilha, estamos livres das crises. Isso que está acontecendo aí é Plutão puro na 10ª potência, bota tudo para fora, a lama toda aparece. Isso é Plutão puro. Mas ele vai rebaixado. Por quê? Então assim, e tem um negócio interessante a respeito de Plutão. A divindade romana, ele tinha um capacete que o tornava invisível. Quando ele botava o capacete, é que ele aprontava. Os caras tiraram Plutão do panteão. O que aconteceu? Pau torou, que nem é isso que vocês estão vendo aí. Então as crises plutonianas, elas colocam as coisas que precisam ser colocadas para fora, para limpar mesmo. Tá? Então, nós temos basicamente esses 4 tipos de crises descritas pela astrologia. E existem momentos em que, tanto individualmente quanto coletivamente, nós podemos estar passando por uma crise que é uma combinação de mais de um desses senhores, desses cidadãos. Mas, vamos dizer assim, esses momentos de ruptura, esses momentos em que nós somos questionados, esse momento em que os nossos modelos que a gente julgava perfeitos se mostram falhos e cheios de fissuras, são os momentos mais favoráveis a gente se conhecer e principalmente a gente conseguir mudar alguma coisa na gente. E a gente fala muito de evolução, né? Especialmente do sistema, né? Do sistema, do governo, sei lá do que, qualquer coisa coletiva dessas. Por quê? Porque é muito mais fácil mudar o governo do que mudar eu, né? Mudar eu é parada dura. É parada dura. E quanto mais velho o cidadão vai ficando, mais difícil fica.
Puxa, eu não gosto desses negócios. Mas, mas a realidade tá? É uma coisa que vai ficando encalacrada. Então, a ruptura facilita as coisas, porque você é obrigado a achar outro jeito. E também é um momento que nós estamos mais disponíveis para o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente fica mais humilde, né? Simples assim. Humildade não é uma característica, vamos dizer assim, das mais predominantes na humanidade, como você já deve ter percebido. A gente costuma ficar mais humilde quando a situação está difícil. Lembrem-se que na lateral do ônibus do Brasil, na Copa passada, vocês sabem o que estava escrito? Alguém aqui sabe? O que estava escrito na lateral do ônibus do Brasil na Copa passada? Prepare-se, o Hexa está chegando. Estava escrito isso. A próxima Copa deve ser assim, uma coisa tipo, vamos botar um passarinho dizendo assim, oi, chegando. Então, nós estamos recuperando, graças a Deus, né? Então, assim, geralmente quando as coisas estão mais difíceis, a gente fica mais receptivo, fica mais fácil da gente se ver. Porque a gente se vê significa a gente vê o que a gente não gosta em nós. A gente tem uma maior facilidade para ver o que a gente não gosta nos outros, né? Eu faço lá, trabalho com um casal no consultório, é uma maravilha. Vem um, só fala os defeitos do outro. Aí vem o outro, só fala os defeitos do um. Né? É mais fácil que bater em cego lá abaixo. Mas você reconhecer qualquer coisa que seja em você, que você não gosta, é muito difícil, porque isso é contra a nossa autoimagem, é simples. Então, nas crises, nas rupturas, nas fissuras, fica mais fácil da gente poder se ver e da gente poder se trabalhar. E a gente tem uma flexibilidade maior até para poder conhecer melhor essa tal de semente do carvalho, né? A gente pode chamar de missão, se preferir. Eu acho essa palavra um pouco grandiosa demais, né? Para nós. Mas assim, a nossa... Difícil achar a palavra, se é a essência, será que é isso? Se é a nossa verdadeira natureza? Então essa expressão é uma semente do carvalho. Que árvore que veio junto com você para crescer, para se desenvolver, para frutificar. Nas crises, por incrível que pareça, é muito mais fácil de você ver. Até porque quando o time está ganhando, a gente não tem nem tempo para isso. Nós estamos ocupados demais em ganhar dinheiro ou coisa que o valha. Eu não tenho nada contra ganhar dinheiro ou coisa que o valha, tá? E coloco no mesmíssimo plano que vocês, não tem essa de iniciados, não sei o quê, o grande astrólogo, não sei o que lá. Não estou nessa não, tá? Estou pelejando para conseguir achar um jeito de me conhecer melhor e me equilibrar, porque o meu mapa é um mapa muito difícil, como vocês já viram aí. Só o escorpião, ascendente Áries, lua em Virgem, só coisas assim. Cara, aquela ainda bem que eu tenho autoestima, tá? Porque fez uma graça assim, até uma coisa, imagina a mulher desse cara que faz. Então é isso mesmo. Ela é de câncer, acha que é. Ela é de câncer, é só amor. Bom, basicamente, tá? O que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Agora, eu espero que vocês façam perguntas aí, que a gente possa desenvolver o tema, tá? É isso aqui, a essência é isso aqui. Aí, agora com as perguntas, a gente pode crescer um pouco o assunto aí. Vamos ver, quem que quer perguntar? Mestre, quem que tá, cadê os arianos aí?